Pastor Nunes. Boa tarde, meus amores! Já nos encontramos aqui ao vivo no nosso Totalcast de hoje com o nosso convidado, Apóstolo Nunes. É isso aí, meus amores. Radialista e pastor. Agora é com você, Roberto. Seja muito bem-vindo a mais um Totalcast. Estamos aqui ao vivo. Hoje vamos para um bate-papo muito gostoso aqui com o Apóstolo Nunes. Ele é radialista, é comunicador nato, né? Pessoa altamente culta aqui para ter um bate-papo muito gostoso aqui para a gente nesse Totalcast de hoje. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade da gente estar aqui fazendo esse trabalho maravilhoso. E gostaria de agradecer a você que está aí nos assistindo. Muito obrigado de coração. Se não fosse vocês, né, não teria os motivos para estar aqui fazendo esse trabalho tão maravilhoso. Gostaria de agradecer também os nossos pessoas que estão assistindo aqui ao vivo, que é o Roberto Ferrugem, Márcio Basto, Henrique, a Sueli e o nosso amigo Leandro, que saiu correndo ali, não quis ser apresentado. Tô brincando. E o nosso amigo Leandro, que estava aqui, mas saiu agora mesmo daqui dos nossos estúdios. Eu gostaria também de agradecer aos nossos patrocinadores, que é cadê aqui os patrocinadores? Cadê Henrique? Total Bahia. Tá aí não, você não? Gostaria de agradecer a Total Bahia. A Total Bahia faz proteção veicular contra roubo, furto, colisão, assistência 24 horas. E nós temos o rastreador, que o rastreador, Apóstolo Nunes, é o nosso cereja do bolo aqui. Porque quando você faz a proteção veicular, às vezes a pessoa não coloca ali um rastreador, faz um seguro. E a gente coloca em todos os carros rastreador para poder a pessoa ficar controlando o seu carro da palma da sua mão. E aí a gente fala que o rastreador é mais do que o pro carro. Porque às vezes a gente fala com a pessoa, não, tem seguro, não precisa de rastreador não. Mas e se rouba a sua família, sequestra o seu filho? E aí como é que vai ficar? Adianta o seguro do carro? Não adianta. Então o rastreador é para você acompanhar a sua família, sua esposa, seu marido, seu vizinho, sei lá, quem pegar o seu carro. Acompanhar o seu filho, que às vezes vai para a faculdade, volta. Então, o rastreador é para isso. Além de você estar protegido, exatamente, você ainda pode ficar, na verdade, se orientando onde seu veículo se encontra, onde tudo está acontecendo, né? Exatamente. Com a facilidade dos aplicativos hoje, né? Coisa boa, viu? Porque o rastreador, ele dá essa facilidade para as pessoas acompanhar o seu veículo em tempo real. Ele fica ali, né? O filho vai sair da faculdade, sei lá, 10h30, 11 horas. Vai lá, liga o equipamento, liga o rastreador e fica acompanhando se ele está vindo embora realmente para casa, se ele for desviar da rota, liga, não pai, é porque eu estou indo levar meu amigo ali hoje, entendeu? Aí você fica tranquilo, mas fugiu da rota, não atendeu o telefone, tem uma coisa errada, tem que chamar a polícia. E é isso, para isso que serve o rastreador, para você acompanhar o seu bem maior, que é a família, de perto. E uma qualidade de vida melhor, né? Exatamente. Você fica mais tranquilo, né? Vamos imaginar que seu filho estuda aqui em Salvador, pega a BR, né? Aí anda Salvador, pega a BR e até chegar lá, então se ele tá vindo tranquilo, você fala, beleza, né? Agora, teve algum desvio de rota, você fala, opa, alguma coisa de errado tá acontecendo, vamos nos atentar aí, chamar a polícia, fazer alguma coisa. Gostaria de agradecer a La Cestrina, que é um restaurante top de linha. O chefe de cozinha esteve aqui com a gente, um rapaz muito querido aí pela Sociedade de Salvador. Ele tem dois restaurantes, um lá em Vilas do Atlântico e um aqui no Tancredo Neves. Nós já comer uma comidinha gostosa, é só ir no La Cestrina. E hoje, né, Sueli, a gente podia sortear um jantar lá, né, dele, né? Vamos fazer aí, Henrique, sorteio do jantar dele? Aí pega aí os papelzinhos, vamos fazer o sorteio. Hoje nós vamos sortear o jantar lá do La Cestrina, que foi doado, apóstolo, para o Dia das Mulheres, né? Ou o mês das mulheres. E aí ele doou pra gente aqui um jantar totalmente gratuito para as pessoas que estiver nos assistindo ao vivo aí. Eu tô com dificuldade do retorno aqui, pessoal.
Tá tendo retorno aí, Henrique? Tá tendo, Sueli? Tá. Certeza? Porque eu não tô conseguindo, não. Não tá ouvindo nada? Aumenta o volume, E Alex Barro tá lá, viu, dizendo o seguinte: eu e minha preta para ganhar esse convite aí especial, que maravilha. Eu acho que você está sendo bem ouvido, viu? Tá sendo agora esse momento. Com certeza. O nosso horário ele não contribui muito, porque 4 horas da tarde, 4h30 aí, é um horário meio complicado, as pessoas estão trabalhando e às vezes não tem tempo. Até a gente está estudando aí para mudar o horário, mas ainda não tem nada definido. Mas a gente tem uma audiência boa. Lacestrina. Então nós vamos sortear aí, ó, você que está assistindo aí, nós vamos sortear a Lacestrina. E então hoje, apóstolo, nós vamos fazer esse sorteio que vai ser um sorteio muito interessante aqui. Eu gostaria também de agradecer o nosso amigo apóstolo aqui, Apóstolo Nunes. Boa tarde, apóstolo, tudo bom? Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos vocês que estão aí ouvindo a programação agora nesse momento. É uma satisfação, uma honra estar com vocês aqui e eu estou disponível para responder aquilo que você me perguntar. Com certeza. E aí nós vamos ter, na verdade, apóstolo, a gente não nós não somos um programa de entrevista, né? Nós fazemos um bate-papo aqui, né? Pronto, melhor ainda. O negócio é a gente trocar ideias e aí a gente conhecer um pouquinho mais o apóstolo, né? E esse é o nosso objetivo aqui, é estar conhecendo melhor o nosso amigo Apóstolo Nunes. Apóstolo, só para a gente começar, eu gostaria, assim, resumidamente, que você desse uma palhinha para a gente. Quem é o apóstolo hoje, o que faz, como que é o seu viver hoje. Não precisa ser profundo, que depois nós vamos fazer, né, um bate-papo mais profundo aqui. Mas só para a gente conhecer um pouquinho o apóstolo, quem está nos acompanhando já saber, né, quem é o apóstolo, o que ele faz, o que ele, né, hoje, né, no dia atual hoje aí. Veja bem, para todos vocês que estão aí em casa, muito obrigado pela participação de vocês que estão nos acompanhando agora. Eu digo para você que o apóstolo Nunes é um servo de Deus, um homem que um dia descobriu no ano de 1984, eu descobri que o evangelho é uma transformação. Apesar de ter a minha família cristã, protestante, servindo em uma das igrejas que existe aqui no estado da Bahia, que ela tem um referencial muito grande. Nesse momento eu até me retenho em falar dela, porque não convivo mais na igreja que, na verdade, eu nasci. Eu entendi que o evangelho ele teve uma busca profunda de transformação. A partir disso, divinamente, Deus ele entendeu que poderia colocar em mim o dom da palavra, que é o dom de uma ação onde você recebe para você poder se comunicar. E tudo isso vem compensar o que na verdade foi construído na minha vida. A partir daí eu entendi e fui estudar a palavra de Deus. É claro que a palavra de Deus a gente se alimenta todos os dias e a gente vai aprendendo a palavra de Deus a cada momento, porque o nosso professor ele se chama Espírito Santo. Apesar se renova, né? A palavra se renova. A palavra se renova, apesar de ter homens, mulheres que são professores, que têm a capacidade intelectual, da inteligência de ensinar, mas eu aprendi tanto com esses e com o Espírito Santo. A partir disso eu descobri que eu poderia ser diferente e poderia agir diferente na ação de ganhar vidas para Cristo. O meu ministério foi crescendo. Aos 11 anos que eu recebi a palavra de Deus, porque a minha família já me criava nesse evangelho, aos 11 anos eu entendi que o evangelho ele poderia mudar a minha história. Aos 16 anos eu já estava tomando conta da portaria da igreja. Fui colocado, e aí passei a ser líder de mocidade, e aí de repente, com o crescimento a mais, eu recebi o diaconato, que hoje tem na igreja, onde os diáconos tomam conta da casa de Deus, zela pela casa de Deus, limpa pela casa de Deus, e eu comecei a entender isso. E quando eu fiz 19 anos, eu me tornei, dentro do ministério da igreja, um auxiliar esse que auxilia os pastores, os presbíteros, e os evangelistas e o presidente da instituição, que é da igreja. E aos 22 anos eu fui separado para ser evangelista, que é aquele que vai até o campo ganhar vidas para Cristo, para trazer essas vidas. Após isso, eu tinha sempre o desejo de me tornar um missionário.
mas a missão ela é dada com quem Deus acha. Não é todo mundo que é missionário. Muita gente pode ser até pastor, porque hoje se faz pastor em qualquer porta. Qualquer porta hoje você encontra o pastor, mas missionário, não. Porque missionário é uma dádiva inspirada por Deus. Ele escolhe essas pessoas que vivam simplesmente por ele. E a partir disso, possa viver para que Deus cuide. Então, eu tinha esse desejo, mas eu vi que o caminho não era esse para eu conviver. Aí eu fui estudar dentro da escola teológica, onde procurei ter uma formação acadêmica de teologia, onde fui aprender quem é Deus, por que Deus existe, por que Deus criou os céus e a terra. Aí eu fui para o livro de Gênesis, e assim sucessivamente eu fui ver as disciplinas bíblicas, os comportamentos doutrinários, e aí me envolveu essa emoção gostosa de ser cristão e ser um adorador. Hoje eu prego muito mais sobre o adorador do que o cristão. Porque cristão, você se apega muito quando você faz alguma coisa de errado, as pessoas te acusam dizendo, é assim que é crente? Mas quando eu digo eu sou um adorador, não tem quem diga se eu sou crente ou não sou crente. Porque quando você chega no lugar para você adorar a Deus, ele não está ali atrás de uma placa religiosa, atrás de uma denominação, atrás de um fator eclético. Ele está ali porque ele é um adorador, tem necessidade e sede de adorar um Deus que a gente não vê, mas a gente sente. Eu costumo sempre dizer nas nossas falas que para você conhecer Deus, geralmente para a gente saber onde é que o vento está, e quando nós estamos realmente no mato, eu tenho um companheiro, Márcio Bastos aqui, que já serviu o exército, assim como a gente já serviu, e para a gente saber a rota do vento, a gente coloca o dedo na boca e coloca no ar para onde o vento vai bater, dá uma frieza. Deus, ele vem dos quatro cantos da terra. No lugar que você fala dele, ele está presente, porque ele é o Deus ontem, hoje e ele será sempre eternamente. Então a gente entende que Deus evoluiu isso na minha vida. A partir daí, eu me tornei aquele homem que gostei e gosto de anunciar o evangelho. Eu acho que para mim, a minha área, independente do meu lado profissional, que hoje eu tenho vivido, que eu tenho vivido a cada dia mais. E aí o evangelho, ele me tornou, na verdade, isso que hoje sou. Porque tudo que aconteceu de lado profissional, da minha vida familiar, da minha vida de estrutura, eu agradeço a Deus e aqueles crentes que de antigamente oravam bastante, e era eles que me ensinavam o caminho verdadeiramente que deveria ser em oração. E a questão do radialista aí, você tem um programa no rádio, você faz o programa evangélico, você faz programa secular, né? Notícias sem ser do evangelho, ou é exclusivamente do evangelho? Veja bem, a rádio ela é exclusiva do evangelho, porém ela tem as suas programações que a gente tenta passar para o nosso público, porque a gente só não tem o público evangélico. E para vocês que estão em casa, você que está aqui, Roberto, que é a importância para mim, essa oportunidade que você está me dando. A questão de radialista começou por uma questão de depressão. Eu vinha falando com você aqui nos estúdios e comentando que eu sofri uma situação que nem eu mesmo sabia, mas de repente eu tive um desmaio e eu fui parar num hospital. E você tinha quantos anos nessa época da depressão? Rapaz, eu estava com 26 anos. Ah, era novo. Novo. Eu sofri uma situação, cansei, e quando eu fui parar no hospital, Agenor Paiva, chegando lá eu me encontrei em uma sala de UTI. E aí eu procurei saber dos médicos por que eu estava naquela sala de UTI. Eles fizeram todos os exames, ecocardiograma, fizeram o eletro, e constatou dentro do meu coração uma insuficiência cardíaca, sem o momento não tinha danos comprovados. Só que o médico foi estudando, analisando tudo, descobriu, depois que fez a cintilografia, depois que fez todos os tipos de exame, que eu sofria de pressão alta e muitas das vezes não sabia e nem tomava remédio. Então, o lado esquerdo do meu coração endureceu. E o nosso coração, ele é uma parte sensível, ou seja, toda aquela carne do nosso coração, bomba, né? Ela é uma bomba. Então ele tem que ser flexível, ele não pode ser rígido. Correta. Então é o seguinte, o que aconteceu? A inflação de injeção minha, ela perdeu. Um ser humano normal tem 55% de pulsação para jogar sangue. A minha tem 35 a 37 quando está em equilíbrio. Até hoje é assim, é? Até hoje é assim. E os médicos não descobriram por que eu falo dessa forma, eu canto, que na verdade eu também sou cantor gospel, certo? Eu já gravei alguns CDs, tenho CDs guardados,
naquela época de emoção mesmo, quando o evangelho tinha aquelas coisas de CD, que hoje não tem mais, hoje já é outro tipo de explanação, de adoração, com a modalidade que cresceu, né? Você não leva mais CD. Leva o pendrivezinho. Hoje você leva o pendrive, baixa lá o aplicativo. Celular, né? É Spotify, né? Aí você tem um Spotify seu, aquela coisa toda. Então, eu não cheguei muito a ir por esse lado. Aí o que aconteceu? O médico descobriu isso e disse a mim que a minha situação ela era meio constrangedora, porque não descobria a causa. Fiz exame de barbeiro, que é dito porque eu morava no interior. Pode ser, né? Aí fiz exame 3 vezes, não acusou nada. Fiz exames de vários que você pensar, mas chegou um momento que os médicos entenderam que talvez eu nasci assim e a quantidade de sangue que é jogada para fora do meu coração, do ventrículo 1, ventrículo 2, o 3 e o 4, que a nossa bomba distribui, me mantenha dessa forma, porém não é para ser assim. Então, quando ele foi descobrindo, eu tive que entrar numa cadeira, onde eu deitei, onde eles fizeram uma ressonância magnética toda do coração, e quando chegou lá, eles descobriram que o coração não tem um respaldo suficiente para bombear a quantidade de sangue que o meu corpo. Hoje eu tenho 110 quilos, certo? E tenho, na verdade, 1,85 m. Então isso tudo pesa na estrutura, porque o nosso coração não é daquele tamanho que a gente vê muitas das vezes lá no açougue. Nosso coração é do tamanho do nosso punho. O meu é do tamanho desse punho que você está vendo aqui. E ele fica aqui, abaixo do meu abdômen. Ele não fica aqui no lado esquerdo, mas ele irradia todas as informações para o lado esquerdo. Não, mas o seu ou de todo mundo? Não, o de todo mundo. O meu que eu estou me referindo porque eu estou falando de mim. Então, eu estou colocando aqui... Não, falou o coração de todo mundo fica aqui? Fica aqui. Não fica aqui? Não, aqui não. Aqui. Aqui. Embaixo aqui do nosso tórax. Então é o seguinte, e aí o que aconteceu comigo? Eu comecei a viver esse momento quando descobri o bloqueio de ramo esquerdo. Eu pensava que estava tudo bloqueado. Pronto, a vida para mim se acabou. E aí eu fui para um médico, aí o médico foi fazer aquela ressonância que eles fazem. Aí ele disse, rapaz, você já infartou várias vezes. Eu digo, mas doutor, mas o senhor está falando isso comigo? Eu já estou com a cabeça aqui voltada. E vai o que acontecer? Ele, olha, geralmente essas pessoas, Vive pouco. consegue, não vive, pronto. Aí foi uma degradação para mim, física e emocional muito forte, muito grande. Né? E aí eu fiquei naquela situação, todos os meus projetos, os meus sonhos, eu comecei a entender que não ia dar mais certo. Não adianta mais construir casa, não adianta mais fazer nada, eu não vou viver com isso. Vou construir uma cova e vou embora. Aí eu, orando a Deus naquele momento, eu estava em Camaçari fazendo o último exame, eu me lembro bem, no hospital chamado CEMED, quando uma moça olhou para mim e disse, olha, todo mundo sabe que vai embora, morrer, falecer, mas acredite que Deus tem um propósito na sua vida, porque através da sua vida, esse testemunho ele pode ser gradual para muitas pessoas, pessoas que muitas das vezes estão desprezadas. Eu comecei a entender, só que eu não tinha nenhuma situação que melhorasse a minha cabeça vivia sufocada. Por mais que alguém chegasse para mim e falasse que a situação é essa, os meus amigos que diziam amigo, aqueles que batem nos ombros, eu estou contigo, desapareceram todos. Vai morrer mesmo? Vai morrer. A primeira coisa que aconteceu, a mulher que eu era casada foi embora. Abandonou. Eu me lembro disso. E eu disse, eu não vou assinar divórcio nenhum, não. Ela me pagou para eu assinar o divórcio. Me dava, na época, 20 mil para eu assinar, para ela ficar livre, porque a família dela entendeu o que é que ele tem mais para te oferecer. Então foi um desespero para um cidadão que descobriu que tinha uma insuficiência cardíaca naquele momento. Sofrimento constrangedor, sofrimento que realmente chocou. Aí eu comecei a entender que eu precisaria melhorar. Aí comecei a tomar aqueles remédios que é muito forte hoje, o diazepam de 10, para controles emocionais, que geralmente as pessoas pensam que quem toma diazepam é maluco, é doido. Não. Ele é um remédio que lhe dá a sua ansiedade, uma baixeza, você se encontra com ansiedade e tal. Eu comecei a tomar. E aí os médicos passaram para mim Caverdilon de 25, é o que eu tomo até hoje, Maleato de Enalapril de 20, que eu tomo 1 por dia. Aí os médicos passaram para mim a aspirina, certo? Que hoje é conhecida como AS, que era para delatar o sangue. E depois o médico passou para mim ciprofloxato, que é um remédio para tirar a gordura do sangue. E todos os meus exames constatavam meu colesterol 160,
minha triglicerídeo é 106, minha glicemia 98, e todos os médicos via tudo isso. Só que os médicos olhavam para minha perna, não via nenhuma veia, não via inchaço. A minha fala, como vocês estão vendo aqui, é uma fala perfeitamente. E aí, quando eu cheguei no último médico, o médico disse: Manuel Nunes, que é o meu nome, o meu pseudônimo é Apóstolo devido ao meu lado profissional e meu lado religioso. E aí, quando eu cheguei, eu quero falar com o Manuel Nunes. Eu disse: sou eu, doutor. Ele falou: sim, existe Deus, esse Deus fez um milagre em você. Amém. Aí aquilo mudou a minha história. Aquilo mudou a referência que estava no meu cérebro. Aquele pensamento de angústia, de me afastar de todo mundo, de ficar desamparado da minha família, abandonar os meus filhos. Mas tiveram os filhos meus que tiveram o maior carinho de me cuidar de mim. Eu fiquei 4 anos em um sítio, sendo tratado por alguns filhos meus. Eu não quero citar o nome de todos aqui, para depois não dizer assim, foi fulano, foi Betano, que a gente não fez porque a gente não estava lá. Mas me ajudaram. E aí eu comecei, quando logo lançou os celulares, que é chamado touchscreen, né? Esses agora, né? Que antigamente era aquele que a gente usava né? O número. O teclado. Teclado, aquela coisa. E aí, quando eu abri a tela de câmera, que me botei, eu me senti um artista. Eu me senti. Todo mundo tem esse momento de se sentir o que quiser. Quando eu abri a tela da gravação, que eu coloquei, e aí eu disse: boa tarde, gente, tudo bem? Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o Apóstolo Nunes, quero mandar um abraço aí para todos vocês que estão orando. E soltei esse vídeo nos grupos de WhatsApp que existe hoje, que era diferente quem tinha a Zap, era tanto celular que não aguentava o Zap naquela época. Mandei. Com aquilo, as pessoas começaram a retornar para mim dizendo: Deus vai fazer na sua vida isso, vai fazer naquela vida toda. E isso me deu um crescimento para esse tipo de imagem. Eu comecei a gravar vídeos em todos os lugares que eu gravava. Gravava almoçando, gravava jantando, gravava indo para os lugares, aquela coisa toda. E comecei a ir para os lugares, muito bom. Só que eu entendi que o que eu estava passando para as pessoas, quem estava do outro lado, entendia que eu estava ostentando. Tinha lugar. Estava se me expondo promovendo, demais. me expondo demais. E as pessoas começaram a reverter aquela imagem de um doente como um cara que estava enganando. Aí, ó, tá doente e tá agora no melhor restaurante comendo um bom churrasco. Aí eu disse: Aí Deus fez eu entender que não era aquele momento de fazer aquelas tipo de apresentação. Mas eu descobri na imagem de uma tela de um celular que eu tinha a convicção de me apresentar ao público. Pronto. Aí nasce o Manuel Nunes, já não sarado, que eu não sou sarado até hoje. Eu tenho controle, Deus tem controlado. Mas eu posso a qualquer Mas suas taxas são ótimas, por que a preocupação? Porque o que mais sofre no meu coração é a inflação e injeção. O que é inflação e injeção? É a força cardíaca, ou seja, meu coração é fraco. Apesar de ser um cara espontâneo, nervoso, forte, ativo, mas o meu coração só bate com limitações. Se por acaso aqui eu pegar um pique aqui e vamos, ou eu vou conseguir chegar lá, ou eu vou apagar antes de chegar. Por quê? As correntes sanguíneas vão ser transbordadas a mais, eu não vou ter fôlego suficiente, chamado cansaço. Mas você sente esse cansaço ou não? Eu não sinto, mas ele provoca quando eu estou acelerado. A minha voz muda, ou seja, uma rouquidão. Fadigado, né? Eu fico fadigado. Isso já é um princípio, apesar que nem todo mundo que está fadigado tem um problema cardíaco. A gente tem que deixar bem claro aqui. Nem todo mundo. Mas o que acontece dos meus sintomas são esses. Você está entendendo? Por exemplo, tem vezes que eu não consigo dormir à noite, porque há uma incomodação de respiração, há uma incomodação de que a gente pensa que é sinusite, mas não é sinusite. É uma falha coordenada de pulsação de sangue que não chega para alimentar muito rápido do cérebro, para distribuir a respiração dentro dos pulmões. Porque, na verdade, quando você está acelerado, o seu coração acelera e o seu não acelera. Pronto, Né? O meu não acelera. Você vai. O meu continua no mesmo impasse. Você está entendendo? E se por acaso alterar, a tendência é ele trabalhar muito mais porque ele não aguenta. Entendi. Entendeu? Então, quando eu descobri isso, aí aquela chocou. Só que aquela moça que mandou aquela mensagem para mim, eu comecei a entender.
Aí eu me coloquei na disponibilidade de ter um programa via Facebook, que naquela época tinha Orkut, só que o Orkut travou, aí lança o Facebook. Aí eu comecei a ter aqueles programas que eu fazia e aquilo foi meditando. Mas antes disso tudo, eu tinha o saudoso Honorato, que foi o meu professor realmente na comunicação, foi um dos meus professores na comunicação, que eu trabalhei com ele na Metrópolis, lá em Camaçari. Eu saía de Simões Filho 4 horas da manhã para chegar 5 horas lá, certo? Para fazer programa com ele. Ele foi um cara que dizia, olha, você tem um sucesso bastante para o futuro. E aí eu me lembro de um amigo chamado Alex Barros, que está até nos assistindo agora aí. É, um cara, gente boa. Alex Barros me deu uma oportunidade tremenda. Ele tem a nossa FM na web, certo? Que é a 90.7, lá em Simões Filho. Uma rádio sensacional. Cara, é um produtor bom, dá honra a quem tem honra, produz bem. Me ensinou bastante a forma de comunicar e a forma de expressar os S's, as vírgulas, as pronúncias verbais, que muitas das vezes o apresentador falha muito nisso. E aí eu fui aprendendo com ele. E aí eu entendi que a minha chamada era essa. Aí foi o que eu fiz no rádio, no Facebook. Coloquei. Aí a partir disso eu comecei a ser conhecido nos grupos de WhatsApp, porque eu era cristão e sou cristão. O apóstolo Nunes está com uma programação aí, todo mundo começou a assistir. Aí entra o sistema político de apresentação dentro. Aí esses rapazes que estão aqui, como eu disse, Roberto Ferrugem, Márcio Basto, Alex Barros e outros, me deu a oportunidade de me tornar dentro de uma esfera de WhatsApp um comunicador. E aí eu me tornei um comunicador da noite, que eu entrava com um programa. Eu sempre gostei de andar com 2, 3 celulares. Hoje é necessidade, porque eu não posso andar com um notebook. E aí eu tenho, cada um tem uma aplicação. Matéria, rápido. Rádio, entro aqui rápido. O outro, já jogo. E aí eu chegava à noite e dizia, boa noite, gente, tudo bem? A partir de agora, eu e você vai começar o programa Simões Filho em Ação. Para você que está em casa, pronto, eu me senti aquilo. Com aquelas músicas gostosas, é tanto que sempre eles faziam assim, nesse instante ele vai botar uma musiquinha aí de lado e vai falar com a gente, que ele só conversa assim com a gente. É porque, na verdade, a música nos inspira. A música, ela traduz pra gente uma inspiração profunda. E eu me tornei, na verdade, um adorador, apesar de ser pregador, mas de tanto eu cantar várias músicas nas igrejas, que o pessoal me deixaram eu pregar de lado e vamos ouvir o cantor Apóstolo Nunes. Aí, então você canta também. Canta, aí entrou. Aí minha cabeça começou a mudar e eu comecei a esquecer esse coraçãozinho fraquinho e comecei a entender que eu tenho que viver a minha vida. Morrer todo mundo vai morrer. Morrer todo mundo vai morrer. E quando eu cheguei no médico, o médico falou pra mim assim, tem gente aí que já foi pro médico que tu. É, com certeza. Outro médico disse a tu que era 5, já tem tantos anos. Tantos anos. Aí eu disse, doutor, mas eu tenho vivido seriamente as minhas aplicações do que deve ser tomado. Não fui. Primeiro que eu não bebo, segundo que eu não fumo, segundo que eu não tenho nenhum vício de droga, nenhum, entendeu? Já não tinha, porque eu me tornava. O único vício que eu tive na minha juventude, eu nunca escondo isso para ninguém. Eu sempre gostei de viver momentos que era de namoro na minha juventude, ou antigamente nós namorava. Hoje os caras passam tomando uma biritinha, fica a noite toda tomando aquela Heineken, né? E deixa a mulher do lado. Ou senão nem leva. Ou senão nem leva a mulher. E antigamente. Antigamente, Roberto Moreira. Não, mas só da sua idade. Né? Antigamente a gente vivia assim, ó. A gente ia para as festas, levava a mulher, namorava, beijava muito. Eu tinha isso. Primeiro que na minha época eu era um cara bonito, era um cara mais jovem, magrinho, jeitoso. Então, na minha época tinha aquela coisa de ver mulher. Pronto. Se isso é um pecado, eu quero pedir a Deus todo o perdão, porque eu acho interessante uma mulher bonita, uma mulher que seja mulher, uma mulher que seja o que na verdade eu penso. Só que Deus me colocou uma mulher na minha vida e me colocou os meus filhos e colocou toda essa história que eu tenho. Apesar que a minha primeira mulher, ela quando descobriu, ou você seja... tinha quantos filhos com ela? Com a que me abandonou? É. Nenhum. Ah, você não tinha? Não, nenhum. Ela então me abandonou. Você casou novo, mas demorou para ter filho. Demorei para ter filho, corretamente. Porque de 16 até 26... É, correto, entendeu? Aí foi que eu convivi com isso. Aí quando eu descobri que eu poderia ter isso, aí esses grupos de WhatsApp me chamaram a atenção.
E aí foi o que eu fiz. Poxa, se é para eu trabalhar, se é para eu mudar uma história, eu vou abrir um site. Foi quando o site começou a chegar. Só que o WhatsApp, apóstolo, ele é de quê? 2013, 2014, né? Sim, mas foi nesse grupo de WhatsApp foi que eu fui ser visto. Ah. Porque a programação de Facebook eu já vinha fazendo. A questão de mandar vídeo, eu mandava para todo mundo que tinha os celulares novos, que, como ele disse, quando apareceu, de transferência via Bluetooth. Quem não se lembra disso? Via Bluetooth. A gente tinha que botar no Bluetooth e esperar 1000 anos para aquele vídeo ir para lá. Hoje a gente bota no WhatsApp, no instante chega. As redes sociais, ela era dificultosa para nós. Eu não sei se era para outras pessoas. Para quem fazia um vídeo profissional, algo maior, era complicado, né? Aí, quando começou a existir site de notícias, site de não sei o quê, eu fiquei interessado naquilo. E aí é o seguinte, eu antes, porque a palavra profética, ela tem que acontecer no ato. Aí eu escrevi no curso www.tvnoticiadopovo.com.br. E vocês sabem que a cor sai azul. Mas quando você clica, não existe essa página. Porque tem que chamar para o cara que faz o provedor, para saber se aquilo ali pode ser publicado, se está disponível. E aí é o seguinte, quando eu tomei essa decisão, que eu mandei para um dos nossos líderes, pastores lá no Espírito Santo, certo? O pastor Alex, ele disse, esse site dá para abrir sim, tem aqui. O que é que você acha? Eu digo, rapaz, então porque é de Deus. É de Deus para eu começar a fazer. Ele, a princípio, você quer que abra com escrita ou só TV? Eu digo, com TV, com escrita, com tudo que você quiser, meu irmão. Quer que você abra um site, para quando alguém abrir, a coisa lá mostre mesmo que é algo profissional. Eu não quero entrar como amador. Apesar que a gente se torna amador todos os dias. Porque todo dia eu aprendo uma coisa. Por exemplo, como hoje aqui, eu vou levar de você um lado bem técnico. A paciência de ouvir quem está sendo entrevistado. Claro, mas aí que eu te falei, nós estamos aqui no bate-papo, né? E aí, é você que tem que contar a sua história, né? Aí o que aconteceu? Quando gerou tudo isso, os meus amigos, como eu citei aqui, Roberto Ferrugem, Márcio, Alex Barros, que foi uma das pessoas que... Quando eu citei, eu estava na programação bem clara, a galera tal. Aí só dava Apóstolo Nunes, TV Notícia do Povo. Aí pronto, aí eu fui para o mais profundo. Eu montei uma tela atrás de mim, montei um microfonezinho lá básico, e aí eu chegava naquela coisa toda, eu digo, quando o dia alguém que assistiu a me assistir dizia assim, rapaz, que estúdio é esse, velho? Como eles nunca me perguntaram, nunca foram lá, eles é um estúdio bacana, guardava pra mim. Eu digo, olha, o negócio tá tendo. Pô. Aí eu fui fazendo o seguinte, todo o dinheirinho que eu pegava uns pouquinhos, eu comprava uma peça, consegui montar um equipamento de estúdio que ainda precisa evoluir muito. Mas hoje está me atendendo financeiramente, a princípio, é importante, né? Que é o que eu, na verdade, preciso hoje. Está me atendendo para a igreja, porque o evangelho hoje ele mudou muito com a tecnologia. Hoje são poucas pessoas dentro do templo, muitas pessoas mais no YouTube e nessas páginas. Então eu abro ali, todo mundo me assiste. Se eu hoje coloco uma gravação dessa no Kawaii, eu vou para quase 3K, 4K, eu estou sendo bem visto por quase 4.000 pessoas. Mas se eu for chegar lá na igreja, eu não consigo botar 4.000 pessoas para me assistir. De jeito nenhum, né? Eu não consigo, essa é a verdade. Então foi se evoluindo. Então essas pessoas que eu citei aqui me colocaram. Então quando eu comecei a pegar aquela fama, que eles dizem que é fama, né, que para mim é trabalho. Porque fama sem dinheiro também não dá nada. Não adianta ter famoso, mas não ter dinheiro. Aí eu comecei a entender que era um caminho. Aí foi que eu descobri nisso, superação psicológica. Eu já comecei a desmamar alguns remédios psicológicos. Entendeu? A exemplo do diazepam, do gabapentina, que eu tomava diário por dose forte. E não precisava nada, né? O problema estava na ação do que eu vivia. O médico passou porque o médico, eles estudaram para isso. Ele vai acalmar onde você está mais furioso. E eu vivia naquele pânico, tristeza, bipolaridade, mudança de comportamento, uma ação constrangedora para a minha vida. E eu olhava, aí eu comecei a fazer os caracteres de um apresentador, roupa, estilo, apresentação, momento. Então o rádio, no caso MIAB, ele abriu no sentido que para o meu público existia
Aí o meu pastor profissional da imagem falou, não, a gente vai abrir dentro do site. Para quando você quiser jogar o link do site, você joga e você vai falando e vai estar ao vivo. Eu não preciso abrir o aplicativo como muitas pessoas abrem hoje. Cria um aplicativo no Play Store, desenvolve e manda para você o link. Não, você acessou o site, que é o www, você vai ver todas as programações e ainda vai estar ouvindo rádio, a música que você quer ouvir gospel. Ela é genuinamente evangélica, mas porém eu divido as partes do que, por exemplo, no sabadão, eu tenho o Sabadão do Romance, certo? Que começa pela manhã, certo? Aí de tarde eu já tenho o Sabadão, que é daquele que o povo gosta, para ouvir a harmonia do samba, pam, 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 pam. Já à noite eu tenho um cerimonial mais conveniente para o povo. Então eu tenho o meu público, seja ele cristão ou não cristão, são pessoas que me seguem, porque eu não posso só me tornar religioso e viver num mundo onde existem pessoas que não são religiosas, mas são pessoas que respeitam a Deus. Claro, e também seria o mesmo para o mesmo, né? Se você tem uma diversidade, você pode conquistar aquela pessoa que não é cristão para o evangelho, né? Positivo. E com não isso. É pescar em aquário. E com isso eu descobri o quê? Muitos amigos meus hoje estão aí no cristianismo, estão vivendo a vida real. Existem amigos que são líderes, que são pastores, que estão passando por uma situação que eu não condeno isso. Todo mundo tem seu momento. O que nós temos que fazer é contribuir nas orações. Então, o que aconteceu? Nisso aqui que eu estou hoje aqui nesse estúdio bacana, quero até parabenizar vocês. Obrigado. Eu me senti o próprio. Então é o seguinte, essa é a minha fonte de evitar alguns remédios, ou seja, diminuir a quantidade de remédios, e eu vou agora tomar o remédio que é necessário, microfone. Porque isso aqui tem um poder. Claro, e muito grande. Muito. Tem gente que tem medo quando vê você falar, quando vê eu falar, rapaz, se esse cara falar alguma coisa aí, vai deixar eu aqui aberto. Pronto. Mas o que eu descobri nesse microfone é que ele me alimenta. Ele entra nas minhas veias e eu tenho prazer do que eu faço. Pronto, fui crescendo nesse sentido, e aí eu peguei o que ele chama de estabilidade jornalística, estabilidade de conteúdo, que hoje chama-se influenciador de mídia. Eu não sou um influenciador de mídia, mas dentro desse panorama contém. Eu me considero um radialista porque faço rádio e presto serviço algumas rádios onde eu faço comerciais, propaganda, uso a minha voz em muitos lugares, a disponibilidade de fazer locuções em eventos top, a exemplo de eventos políticos, a exemplo, eu nunca fiz mercado e nem supermercado nem loja, mas não fiz porque não me pagaram, porque se me pagar eu vou lá e meto o microfone e falo, porque isso aqui é muito bom. Com certeza. Você está entendendo? Não é esse diferencial, é porque você é de rádio e eu sou lá da loja. Epa, eu quero saber o que é que vai gerar para eu falar, porque para eu falar eu preciso estar bem alimentado, para eu falar eu tenho que estar psicologicamente bem, para eu falar eu tenho que estar usando algum produto na minha garganta para que eu sopre e as pessoas entendam o que eu vou falar. Então, o que aconteceu? Eu agradeço a Deus e agradeço os grupos de WhatsApp que formou isso dentro de mim. E aí essa história começou a acontecer. Aí o rádio vem. Aí como eu vi que porte de TV, aí eu fui trabalhar na Equinox Plus, que é uma rádio que tem lá em Lauro de Freitas, que era TV e apresentação. Se vocês forem na minha página do YouTube, na minha página do Facebook, você vai ver todo o meu trabalho lá. Eu comecei a fazer matérias jornalísticas. Qual é o seu Facebook? Meu Facebook é Manuel Nunes Nunes. Manuel Nunes? Nunes. E o Instagram é TV Notícias do Povo, @TV Notícias do Povo. E eu comecei a fazer propagandas e mais propagandas e reportagem. Só que eu, na verdade, não batia em político. Entenda bem. Eu falava da situação que o povo precisa. E continuarei falando o que o povo precisa dentro daquilo, porque falar da pessoa política é uma coisa, e você falar de gestão é outra coisa. E aí eu comecei a ter aquela coisa, as pessoas começaram a ter credibilidade. Só que com o passar do tempo a gente vai envelhecendo e não ficando besta. E a gente vê climas diferentes, situações diferentes. Eu digo, eu vou me aplicar aqui, como você está fazendo aqui, dentro dessa demonstração, ouvindo, conhecendo, participando, levando aqui o Total Cast numa apresentação bonita, levando esses que vão estar patrocinando, investindo aqui para que as logos deles saiam, para que as propagandas deles venham a ser contínuas. Então você está trilhando por um caminho de abertura futura. Então quando eu chegava na rua que gravava os videozinhos, nem editava, jogava lá, dava um sucesso. Aí
prefeito, vereadores, esse, rapaz, esse caba aí é meio ruim, viu? Esse caba quer derrubar, não quer derrubar ninguém. Porque quem, na verdade, se atualiza para ser um bom político, ele tem que representar o povo. Se ele não representa o povo, nós, como comunicadores e como nós nos tornamos imprensa, nós estamos assim para apresentar. Esse sonho começou a existir. Hoje eu me tornei isso, mas eu agradeço a Deus pelos amigos que realmente fez. Então o foco do rádio, o foco da comunicação, eu vim descobrindo e estou descobrindo até hoje. E o lado político, você também milita em alguma área ou não? Veja bem. É muito? Como é que é essa parte da política para o apóstolo Nunes? Veja bem, a política para mim, ela só é uma condução financeira. O que é o político para mim? Eu trabalho em cima para produzir aquilo que o político realmente precisa. Eu não tenho nenhuma corrente sanguínea de politicagem dentro de mim e não sou político. Ou seja, eu não sou vereador, não sou candidato a pré-vereador, a pré-prefeito, a pré... nada disso. O que eu sou é o seguinte, se eu tenho um vereador como eu tenho hoje na cidade de Simões Filho, que é Orlando de Amadeu, a qual representa a cidade já há um bom período, eu trabalho com ele, acompanho. Vereador Orlando de Amadeu, pode escrever aí, guardar e memorizar. Eu tenho feito um trabalho com ele dentro da sociedade Simões Filhense hoje. Tenho pouco tempo com ele, mas já conheço o trabalho dele há muito tempo. Então me disponibilizei independente de imprensa. Por exemplo, eu aqui agora sou imprensa, porque eu estou com o meu crachá. Quando eu vou para lá, boto dentro da minha glória, eu sou agente político. Eu não misturo as coisas. E aí o que precisar para que o nome dele cresça, venha a ser estabelecido dentro daquilo, eu vou estar envolvido. Hoje eu acompanho o Diógenes Tolentino, o popular Dinha, é o prefeito de Simões Filho. Acompanho ele até 31 de dezembro de 2024, porque ele não será mais prefeito depois dessa data. Hoje ele tem um sucessor chamado Deldo Cristo Rei, que é presidente da Câmara de Vereadores. Certo? Então, porém, nós estamos fazendo esse trabalho, acompanhando lá dentro da cidade, porque eu acredito que eles estão realmente nos caminhos certos. Eu não estou dizendo que está no caminho de Deus, porque eu não gosto muito de misturar religiosidade com política. A gente tem que separar muito isso. Ah, porque Deus quer. Mas é misturado, né? Mas é misturado. Mas eu estou falando como líder espiritual, porque muitas das vezes o cidadão faz hoje, por exemplo, o que é que você conhece uma igreja hoje? O púlpito se tornou show de palco. Pastor se tornou empresário. A igreja se tornou algo que muitas pessoas não gostam de ouvir. Um cenário para enriquecer ou fazer da igreja um sistema político. E a igreja, ela é noiva de Cristo. Ela tem que ser adorada a um Deus verdadeiro. Então eu estou me referindo aqui aqui afirma eu, aqui confirma eu, que eu vejo a igreja dessa forma. Então a gente temos que entender que quando se trata do lado religioso, não se coloca o que muitas pessoas colocam. Mas José, o que é que você acha? José entrou para a política. José nunca entrou para a política. José teve um chamado diferente de Deus, onde Deus escolheu ele para governar um povo e disse que ele tinha um sonho e esse sonho ia ser concretizado. Não tem nenhuma sigla, ele não tinha nenhum anel para ser... Ele chegou até Faraó e Faraó, depois que ele descobriu os sonhos... Elegeu ele ali para ser... Elegeu ele para ser... Você é o melhor... O melhor que nós temos agora, para conquistar. Pronto. Então você vai usar esse anel e abaixo de mim só você manda. Só que as pessoas traduzem isso com questão política. Eu vim pela chamada de Deus, eu estou pela chamada de Deus, foi Deus que me chamou. Ô, meu irmão, vai orar mais, vai viver mais. Mas assim, eu acredito, apóstolo, que o cristão tem que estar na política. Não, eu não sou contra o cristão, tanto que eu estou. Claro. Mas eu não estou de uma forma na política onde eu tenho que engrenar o político no meio religioso e dizer até que ele é meu irmão em Cristo. Não, ele é primo meu. No dia que ele aceitar Jesus verdadeiramente, ele vai se tornar meu irmão. Porque é assim que eu vejo. Mas não engrenar isso como se fosse a última esperança. Não é a última esperança. A igreja nunca foi a última esperança. A igreja é a primeira esperança para o homem mudar de vida. Então, eu vejo a política porque eu já vi muito sermão. Outro dia mesmo eu estava num certo lugar,
O cara disse que José, eu citei José aqui porque eu me lembrei, o cara citou que José, na verdade, foi chamado por Deus para governar o Egito porque ele era um político. Aí eu parei, eu estava fotografando, eu disse, irmão, você está mentindo. José não foi político. José tem um chamado como você tem esse chamado, o dom da oratória, o dom de expressar a oratória, o dom de ser apresentador, para você falar e ser comunicador. Comunicador é diferente. Você é comunicador, mas muitas das vezes pode não ser pregador. E aí? Você pode ser comunicador, mas muitas das vezes você não é o cara que vai fazer a minha defesa, apesar de estar conversando com o advogado. E aí? Mas não tem nada a ver uma coisa com outra. O político é político, que foi escolhido pelo povo e que é para representar o povo, seja ele qual for, prefeito ou vereadores. Então, na igreja hoje, a gente não pode formalizar isso. É uma coisa que eu penso, mas isso aqui é o que eu penso. O que eu penso, nem todo mundo vai colocar em prática. Com certeza. Henrique, como que é o nome do dono da Salestrina? Faça aí pra gente. Só para eu falar o nome dele aqui. Pessoal, hoje nós vamos estar sorteando aqui um jantar, tá, Apóstolo Nunes? Quem vai sortear aqui? Nós vamos sortear um jantar no La Cestrina. O La Cestrina, Apóstolo, o La Cestrina, a comida é do chefe. E aí tem lagosta, todo tipo de comida. Tem prato lá que custa R$300. Tem prato de R$300, é brincadeira? Então Osmar Santos. Então é coisa de primeira qualidade. Leila lá, já disse aqui que quer, viu? Lá. Quem tiver, né, assistindo o nosso programa aí vai ser um dos sorteados, talvez, né? Porque nós pegamos aí várias pessoas. Amém, glória a Deus. A gente está dizendo aqui, já ganhei. Vamos ver, né? Tomara que ganhe. Eu quero que você ganhe. Ele falou que vai levar a preta dele, é isso mesmo. E aí, não é pra você, tá, Alex? Esse jantar é pra mulher, porque é o mês da mulher. Agora, o cara, ele vai de penetra, né? De convidado, não é de penetra, ele vai de convidado, tá, Alex? Se você ganhar, entenda, é um presente da sua esposa, né? Você vai como convidado dela. Tá ouvindo, né, Alex Barros? Fala aqui que é uma lagosta. Então tá aqui, os participantes de hoje. E nós vamos fazer o sorteio. Leila falou aqui, então é meu. Mas aí, Apóstolo, só para eu entender a cronologia aí, você casou, ficou 10 anos casado, separou. Positivo. E aí casou de novo, e aí que você teve os seus filhos com essa nova esposa. Corretamente. E aí você já estava livre da depressão, ou ainda não? Não, livre eu estou da depressão, mas sempre existe um sentimento de culpa, né? Mental. Porque, por exemplo, hoje, não é tudo que eu como. Mas é um sentimento que você fica ali, porque você fica o seguinte, se eu comer uma acarajé e for muita, e der qualquer... Aí eu começar a passar mal, meu Deus, e agora foi acontecer? Foi acarajé. Porque o médico me proibiu comer. Olha, se você for ouvir o que o médico fala. O médico é maluco. Que tá corretíssimo todas as informações dele. Entenda bem. Todas as informações dele tá corretas. Mas se você for ver, pelo médico, eu só comi um arrozinho, uma galinha de frango assim, bem passadinha. Então, só isso. Aí eu fiz o seguinte, Deus, eu vou comer tudo, mas nem tudo todo dia. Por exemplo, hoje mesmo eu comi churrasco, aí amanhã vai aparecer lá um fígadozinho, no outro dia vai aparecer um peixezinho, pronto, aí eu fui evitando. Então, a partir dos meus exames, que eu faço 2 vezes no ano, em 6 meses, eu vejo. Faz o check-up. Aí, pelo check-up, aí, por exemplo, já fiz agora, já tô tudo dentro do carro ali, tudo direitinho, eu já sei como é que eu tô. Pronto, então aqui, meu colesterol não subiu, minha triglicerídeo tá ótimo, meu açúcar tá bom, então é o seguinte, eu vou ver o que vai aí, eu me encaixo naquilo. Então, se você for ver, você fica ainda com algumas situações constrangedoras psicologicamente falando. Você está entendendo? Mas só que existem situações que muitas das vezes, que não são realizações na sua vida, que você também foca. A mente nossa é tremenda. É como você trabalhar o dia todo aqui e você tem, essas notas que vai chegar aqui, financeira aqui do estúdio, que você vai ver energia, cinegrafista, fotografia, trabalha aquela coisa, vai chegar. Aí você, quando no final do dia, calcula lá, rapaz, não entrou nada. Aí vai pra casa com a mente assim, coçando. Como a gente tá ficando já velho, né? Aí o cabelo já vai saindo. Eu não, tá não? Eu ainda
tô novo. Ó, a cada passada de mão a gente sente a dificuldade. Mas por que a gente sente a dificuldade? Eu sou muito novo. Ó, por que a gente sente a dificuldade? E isso vai preocupando. Então, você começa a entrar aí, você vai se encaminhando. Se você não tomar cuidado, aí você já vai para a caixinha de remédio. Para tomar, para você se sentir um pouco. Senão, você começa a ver o desgaste. Então, dizer que totalmente não brilha, brilha. Agora, uma coisa, eu aprendi. Todos os locutores e radialistas são malucos mesmo, viu? Porque você falar 1 hora, 2 horas com o público que tá lá e você ter aquele fôlego é porque você não é certo, não. Falar viu? sozinho, né? Falar sozinho. Você não sabe se tem... Um bocado de gente te ouvindo. Você não sabe se tem 10, se tem 10 mil assistindo. Eu não sei. Por exemplo, a gente está nessa live aqui que está nos dizendo uma situação, mas de repente, quando a gente for ver lá, já está numa situação, todo mundo já compartilhou. E ainda existe aqueles que não gostam de dar honra, gente, nem clica. Olha assim, quando acabar eu vou dar uma olhada para não honrar. Clica aí, varão, compartilhe, não compartilha. Se já pensou 10 pessoas que estiver compartilhando, são quantas pessoas que nos assistiram? Ah, muita gente. Muita gente. Então a gente ainda sente aquela situação. E só conta pra, assim, essa história de comunicador mesmo. Quando que você descobriu que você era um comunicador? Você já deu uma pincelada grande aí, mas só pra gente... Eu descobri quando eu fui convidado por Alex Barros, que aqui eu tenho que dar honra a quem tem honra, né? Claro. Quando ele disse, olha, nós vamos fazer uma cobertura em Simões Filho e eu preciso de você. Se ele precisou de mim é porque ele reconheceu que eu sou um comunicador. E Isso você é fato. ia fazer a abertura do evento. Ele lá no rádio e eu lá na rua, entrevistando as pessoas, passando, porque a programação do rádio dele é bem, a gente tem o link, transmite ao vivo, pam, 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 pam. Então, eu percebi que eu sou um comunicador. Porque se eu não fosse, ele dizia que eu vou usar você pra quê? Qual é o valor que tu tem? Pronto, descobri, isso é fato. Eu descobri quando eu fui convidado pela Lapa FM para trabalhar lá na Lapa FM com o jornalista Ismael, lá de São Bento de Aitá, interior do estado da Bahia, que é de Amélia Rodrigues. Quando ele me passou para trabalhar no rádio lá com ele e disse, o programa a partir de agora é com você. Eu descobri quando eu fui para a Educadora em Conceição do Jacuípe, certo? Fazer rádio, X horário. Eu descobri quando eu fui trabalhar na Network, que é um rádio que existe lá em Lauro de Freitas, que eu faço a programação uma noite toda e só vou dormir 3 horas, acordo 8 horas e pego o segmento, aí depois vou para casa e durmo. Se você me perguntar quantos horários eu durmo no dia ou durante a semana, é pouco. Mas sábado e domingo, se eu não tiver nenhuma atividade, eu durmo o dia todo. Como sábado agora e domingo eu só passei o dia em casa. Amando, certo? Comendo e descansando. Aí eu boto tudo para lá que o corpo precisa daquele momento. Mas não deixei de fazer as minhas programações da web que eu tenho em casa, onde eu peguei um apartamento que eu tenho, provavelmente isso aqui, derrubei uma parede e fiz um cenário completo. Que é onde as pessoas que eu convido só vai lá se pagar a hora. O problema da comunicação é isso, porque é o seguinte, eu vivo disso, só que tem gente que quer, na verdade, se apresentar e não quer pagar nada. Hora que vocês me convidaram aqui, foi que eu falei com os meus amigos, eu disse, poxa, pai, me convidaram para lá. Eu vou, né? Vai ser uma honra, porque eu estou sentindo de Deus que é uma honra. Não me falaram nada de esboçar alguma coisa, mas se me falar de algum de esboçar, eu vou dizer, irmão, fique na fé de Abraão aí, pelo amor de Deus. Porque aqui não vai sair nada. Fique na fé de Abraão. Aí eu peguei e disse assim, mas eu sei que Deus está no comando. E tenho uma plena certeza que Deus está no comando. E aqui vai ser um recado para alguém que Deus está mandando. Você está entendendo? Porque muitas das vezes nós não somos vistos no lugar que nós estamos. Aí Deus pega, usa as pessoas de fora para nos honrar. Com certeza. Você está entendendo? Então eu percebi o que Deus fez. Então é o seguinte, então eu armei tudo. Aí eu levo algumas pessoas assim que são amigos. Amigos. Aí eu vou colocar um cidadão que hoje está no ato político, está numa apresentação, apresentar a empresa deles. Faço um podcast com ele, apresento tudo. O cara ganha dinheiro e não colabora comigo. A internet que 300 mega rompe toda, eu perco aquele tempo ali e não me dá nada. Não, não vai não. A hora lá é quentinho. Você dá 5 notinhas lá daquele passarinho, você é beija-flor, pronto. A gente está fechado. Fora disso, deixo meu programa lá que eu faço sozinho. Aí eu convido outros amigos para participar comigo, porque a minha programação é dentro da minha residência. Então eu levo amigos. Eu não vou levar qualquer pessoa estranha. Só que agora eu estou com um projeto na cidade de Simões Filho, que nós estamos estabelecendo um lugar
onde eu vou adaptar financeiramente ao público, certo? Para pessoas que vão apresentar, nós já estamos com tudo já quase montado, ainda não montei completamente, porque eu estou dependendo de algumas situações financeiras, e eu estou pedindo a Deus para Deus colocar no coração de uma pessoa, faça meu pagamento, me pague, me ajude, que é para eu investir naquilo. Mas a gente sabe que, na verdade, nada é de graça. Você tenta fazer, aí as pessoas querem ter publicidade de graça. De graça? Não existe não, filho. Publicidade se paga. É claro que o jornalismo você não encontra na publicidade dessa forma. É como eu disse aqui anteriormente, antes de entrar no ar. A gente não consegue fazer dinheiro de uma forma assim. Aí o funcionário que não está no mesmo talento, no mesmo dom, na mesma situação, não entende. Ele entendeu que Deus sextou. E se for daquele que gosta de hike, né, meu pai do céu, se tu não tiver com dinheiro aí, ele fica atribulado. Você está entendendo? Então tudo gera. Então hoje eu estou montando uma estrutura e estou esperando, vai ser ali no condomínio João Figueira. É um estabelecimento que já é da própria igreja, mas eu vou alugar um espaço lá bonitinho para botar um ar-condicionado agradável, fazer uma paisagem bonita de um podcast do rádio. Por exemplo, eu vou traduzir o rádio, mas vou aproveitar a mesa para fazer o podcast. Na hora do podcast, podcast. Na hora do rádio, eu só vou botar os transmissores aqui e aí fazer aquela minha programação toda, que eu boto aqui meu teclado, meu computador. Vamos ouvir agora a canção tal, para você que está agora na cidade de Simões Filho. Acabou, vou fazer rádio. E aí é o seguinte, para eu faturar, porque eu preciso sobreviver. Claro. No caso, nós que somos radialistas, que somos apresentadores, precisamos viver daquilo que a gente está vivendo. O predeiro vive de quê? De construir casa. O radialista usa a voz, ele precisa de quê? Construir, através da sua voz e do seu lado financeiro. Então, eu já estou desenvolvendo isso e espero em Deus que tudo isso dê certo. Então, a comunicação, como apresentador, me senti assim. Mas foram essas pessoas que me incentivaram. Ali eu tenho Roberto Ferrugem, que é bom falar o nome dele toda hora, porque foi ele que me incentivou de muitas coisas. Márcio Bastos ali foi também é tanto que incentivou quem vieram aqui, tinha compromissos, mas disse, nós vamos lá, meu irmão. Te apoiar, né? Eu vou lá te apoiar, eu vou lá ficar perto de você. É isso que basta, sabe por quê? Porque o meu sonho ele pode ser pequeno, para mim. Mas para eles que enxergam eu como um bom profissional, eles estão vendo um auge totalmente diferente. Não tenho interesse de ir para Record, não tenho interesse para Salvador FM. Mas por quê? Porque é o seguinte, eu cheguei numa idade que essa idade não está mais estabilizada de bater ponto. Eu não quero mais. Mas não precisa bater ponto na Record, velho. Precisa. É? Precisa porque eu não vou ser âncora de nada. Isso aí eu sei. Primeiro que a idade chega, a gente sabe que não tem mais aquela coisa. Então é o seguinte, o que eu quero é simplesmente manter algo que me equilibre de uma certa forma. Eu não vou para SBT, eu não quero ser famoso. Eu quero ter uma audiência, mas não fama. Fama para andar perseguido, não poder andar no lugar, não poder ir para o restaurante, não poder ir para o lugar. O que eu vejo, meu amigo, Roberto Moreira, eu vejo isso. As pessoas que depois que passa, que a fama chega, que passa, não conseguem mais andar em lugar nenhum. Então, eu não quero isso porque é o seguinte, eu sou um homem público. Mas eu quero ser um homem público que você olhe de mim assim... Olá, Apóstolo Nunes, Roberto Moreira, pô, que bom apresentador. Como é que tá você? Pronto, eu quero ser isso. Mas aquela fama, para eu chegar no lugar, o cara ficar me empurrando, outro me empurrando, eu preciso andar com segurança. Aí vai fugir tudo aquilo que o Senhor disse, que o anjo do Senhor acampa ao redor do quê? O teme. Então, não vou precisar disso. Então, eu aprendi. Então, me tornei e tenho consciência, como eu disse, a partir desse bom comunicador, que é o Alex Barros, certo? Que me influenciou, as 3 rádios que eu falei, e uma rádio que eu presto serviço, e a minha web. Se você me perguntar, tá dando para equilibrar, mas eu preciso mais. Eu preciso melhorar mais. Então, vocês aqui do Total me deu uma pausa grandona para eu chegar lá no momento de reflexão e estourar. Você está entendendo? E vi que vocês têm um trabalho sério. Claro. Quem chegou aqui e não percebeu isso é porque não tem imaginação do que é a coisa. Porque pensa que uma audiência de um certo cidadão influencia. O que influencia é que aqui gerou para mim essa experiência. Eu disse para você que eu pego a experiência sua hoje para levar de um comportamento. Então é um aprendizado. É um trabalho que vai ser exercida, vai ser executada. Então eu hoje, conforme a sua pergunta, me tornei e sou consciente que sou um apresentador e foi por isso que essa profissão de radialista me deu estrutura. Aí vem a questão dos profissionais, porque radialista de boca todo mundo é. Aí eu tenho que dar honra também a Alex Barros, porque foi o Alex Barros que disse, rapaz, você tem que ter o DRT, você tem que ter isso. Ah, mas hoje não voga nada disso, porque as leis que mudaram, mas é bom, né? Quando você chega assim, claro, aí mostra uma carteirinha bonitinha, né? Vamos fazer da gente também. Não é isso, mostrar.
Não é que a lei lhe permita que você não possa, não, mas com o lado profissional. Aí Alex dizendo assim, Nunes, tem que ter o DRT. Ô Nunes, você tem que tomar uma liturgia de língua, ou seja, de palavra, vocabulário, manter o perfil, aprender. Então eu fui. Aí outro dia o cara disse assim, o cara bota um crachazinho, abre um site, diz que é jornalista. Sua empresa vai me contratar? No dia que sua empresa me contratar, eu levo toda a minha documentação. Você está entendendo? Fala o que na verdade não sabe. Não sabe, né? Não conhece, né? Não conhece. Por trás de tudo existe também uma atividade, uma tarefa que você está vivendo. Não é só simplesmente você chegar lá e dizer Roberto Moreira, radialista, eu conheço ele como advogado isso, advogado aquilo. Sim, você conhece, mas você sabe se ele não é? Eu, quando me tornei apresentador, eu fui por uma causa. Por exemplo, a igreja hoje exige que você faça direito. Por quê? Porque quando surgiu, há 6 anos atrás, existia uma lei que era decretada que todos os pastores que se apresentam, ele, na verdade, teria que discursar e teria que ter uma representação pela Corregedoria de Comunicação, onde ele tirasse o seu DRT, aonde ele fosse expresso a comunicação. E a igreja exigiu que todos os pastores, na verdade, estudassem direito para se formar em direito. Eu não cheguei lá, mas fiquei no 3º ano. Você está entendendo? Quando eu vi tanto dinheiro gastando, tanta coisa, tanta coisa, eu disse, rapaz, não vou conseguir e tal. Aí o rádio me ajudou. Que mesmo assim, porque hoje não se prega mais na igreja se você não tiver uma formação. Mas antigamente era todo mundo. Eu não estou desmerecendo formação de ninguém, pastores nenhum. Claro. Mas hoje a maioria dos pastores você vê advogado, juiz, desembargador. Para você ver um pastor oreia hoje, como diz aí na língua popular, é ruim. É. O cara fica, quando você chega naquela bancada que você senta, doutor fulano, doutor cicano, doutor fulano, não sei o quê, tudo aquilo ali. Aí o cara não sabe, porque teve que mudar. E, infelizmente, a mudança chega. E a gente temos que nos aperfeiçoar com a mudança. Então, eu vim me preparando e estou me preparando, eu não estou preparado. A cada dia eu aprendo com bons comunicadores, com bons profissionais. Só citei aqui Alex Barro porque foi o cara que realmente me enxergou. E quando eu vim do interior do estado da Bahia e cheguei para Simões Filho, não é que eu não era de Simões Filho, eu já morava em Simões Filho, mas eu estava mais lá, trabalhando no interior, que eu estava lá fazendo esse esquema todo. Que eu cheguei, ele abriu a porta da prefeitura quando ele estava trabalhando na parte da comunicação, sentou comigo assim. E aí o seguinte, eu vim conhecer muitos repórteres, muitos jornalistas, não vou citar os nomes nenhum porque eu só dou honra a quem me dá honra. Quem me deu honra foi ele, Alex Barros, aqui. Quem me deu honra é Roberto Ferrugem, Márcio e os rádios que eu trabalhei que eu não citei. Só citei um jornalista aqui chamado Israel, lá de Amélia Rodrigues, da Lapa FM. E se eu quisesse estar com um programa lá até hoje, eu estaria. Mas uma vez na semana por 700 conto, não dá para mim. É pouco, né? Só para ir lá eu já gasto. Só para ir lá eu já gasto quase tudo isso. Aí se eu levar um amigo, vai ter outro ranking, os ângulos lá tudo é caro. Falando em Simões Filho, eu gostaria de mandar um abraço para o Genivaldo Lima. Genivaldo Lima é vereador da cidade de Simões Filho. Hoje ele era secretário do Meio Ambiente e agora está sendo vereador, porque não pode mais continuar na secretaria. E ele é meu vizinho, meu amigo. Ontem a gente esteve na Fonte Nova juntos. A gente veio assistir o jogo do Bahia. E mandar um abraço aí, Genivaldo Lima. Um abraço aí pra você, cara. E é uma pessoa muito especial. Agora eu vou aproveitar a oportunidade aqui, falar do meu vereador Orlando, que você poderá um dia, se caso queira, convidá-lo para estar aqui com você. Vai ser um cara top para dialogar com você. Eu espero retornar aqui com ele para fazer todo o trabalho. Orlando de Amadeu, que é um cara também que faz um trabalho lá específico na cidade. Aliás, é um dos vereadores que, de todos que são bons, para mim, é um dos melhores. Inclusive, 18 pessoas estão com Dinha, né? Nessa... Eu posso dizer para você que são 19 mesmo. Mas acho que tem 2 lá que não tá, né? Não, porque elas são 19 mesmo, 19 cadeiras. É uma que é de outro partido, mas aceita todo tipo de projeto que Dinha tem. Não, mas fala agora na reeleição. 2 assim, não é que não tá. Estão vivendo o que a política faz. Nem pode, né? Um parece que é da Universal, que vai ser partido próprio, e o outro é da oposição. Seu Arnoldo, né? Seu Arnoldo, na verdade, não é que está fora, é que o partido tem um grupamento. Então, porque está lançando candidatura própria.
Não, não sei, eu não sei. E o outro é da oposição mesmo, que sempre apoiou o Dinha também, mas agora na eleição não vai estar na mesma... Também desconheço quem são esses daí também. Eu também não sei citar nomes e também nem queria citar, né? Entendeu? Pra não- Agora o que eu reconheço é o seguinte, Genivaldo Lima, gente boa, um vereador bom, e o Orlando de Amadeu, que é um cara muito especial. Pessoal, nós vamos agradecer aqui agora o apóstolo Nunes e vamos fazer o sorteio aqui, apóstolo, para a gente poder saber quem vai almoçar ou jantar. Não é almoço, não, é jantar. Lá no La Cestrina, do nosso amigo Osmar Santos. Osmar Santos, ó, o pessoal hoje aqui vai ganhar um jantar para ir lá no La Cestrina. La Cestrina é um dos melhores restaurantes para quem quer comer uma boa, né? Uma comida ali interessante. Se eu soubesse, eu me inscrevia, né? Ó. Tem que escrever, né? Eu separei 3 aqui, vou deixar o apóstolo escolher entre os 3 quem vai ser o ganhador aí, né? Rapaz, vou mexer. Responsabilidade. Vou mexer aqui pra você saber, ó. A responsabilidade, ó. Tá caindo, voltando. Vamos lá. Como eu não acredito em sorte, Será que ela é? eu acredito em evidências. Então tá aqui. Ó, vamos lá. Rapaz. E aí? Rapaz. Mentira, é sério. Rapaz. Alex? É quem? É ele mesmo? Não. Ô, Alex, Você era nem qua- vai acreditar Hã? o nome. O nome, Celinho, imagina. Quem é? Foi? Leia. Termina com S. Márcio. Eu não me inscrevi, né? Vou botar o meu nome aí. Que suspense é esse? É. Rapaz, tá difícil, eu não botei. Ah, rapaz do céu. Olha aí, quem ganhou? Posso falar? Pode, claro. Diretamente daqui do Total Cash, Alex Barro ganhou, meu irmão, radialista! Opa aí, Alex! Aí, ó. Outros, Alex. Aí, ó. Rapaz, Deus é com você, viu, Barão? Dá pra ver aí? É a preta dele que ganhou. Rapaz, que sorte é. É, vai. Deus tá no comando. Vamos aí para os outros ver o nome. que Não, vem. mas são muitos. Não, de lá, os outros 3. Os outros 3? Os dois, né? Deixa eu dar só uma olhadinha aqui, aí o apresentador vê aí. Para não dizer que foi marmelada. Olha, rapaz! Quem é o outro que tá O cara aí? veio comigo também. Quem é? O apresentador vai falar. É. Ó. Ah, não. Quem é? É Deus no comando. Opa aí, velho. Cadê? Ó, Lê aí, meu pai. Marcelo Márcio Baixo. Márcio Baixo. Opa aqui. Não, meu pai disse, olha, ó, Roberto. Ferrugem. Opa aí, velho. Não, isso é Deus, velho. Os 3 aqui, ó. Não foi Deus, não, você não gosta de mim. Não, porque o apresentador pegou aqui, mexeu e caiu os 3 nomes, rapaz. É. Coisa, né, ué? Eu tô dizendo pra você, meu O irmão. outro rolou ciúme aqui. Não, eu tô dizendo pra você, Roberto. Foi de essa aí, esse cara aí, digo essa. Deus, Deus é fiel. ele tem uma promessa grande na sua vida. Ó, essa vinda nossa aqui e esse convite não é em vão. Amém. Tamo aí, Pode né? ter a plena Eu certeza. agradeço. Porque não ia acontecer uma evidência dessa, não. Ué. Você pegou os 3 nomes? Olha o tanto de gente. A gente pegar os 3 é muita Brincadeira. coincidência, né? Que maravilha! Alex tá na maior felicidade, viu? Pessoal, Aqui, ó, eita glória. agradeço. Ó, você pode ir lá, Alex, lá no Tancredo Neves ou Vilas do Atlântico. Né? Se você Pra ele, a Vila do Atlântico é melhor. se você for na Vila do Atlântico, fica ali perto da praia. Se você for no Tranquedo Neves, aí eu vou ter que pegar o endereço, mas a gente vai entrar em contato com você e com o Osmar Santos também para divulgar a data Ele certinha. quer ligar ao vivo, se pode, que aí, ó, tá falando aí. Hã? Ele falou, quer ligar ao vivo aí. Se pode, eu não sei. O que é ligar ao vivo? Alex o Barros. nosso tempo já está estourado. No próximo programa, né?
O nosso tempo está estourado, Alex. Realmente a gente tem compromissos agora. Tranquilo, tranquilo. Mas no próximo aí a gente, né? E aí o apóstolo Nunes falou que você vai vir aqui, né? Pra gente bater um papo. Rapaz, eu e quem? Não, o Alex. O Alex Barros? É. Pronto, tá convidado. Ué. Não tem nenhum problema. Vamos então aí. Um beijo, Alex. Um beijo a todos. Um abraço. Aí que esteve com a gente até agora. Que Pessoal, Deus abençoe cada Um abraço aí a todos. Tchau, amores. Hoje eu não tive, né, a dificuldade de entrevistar o nosso amigo, porque ele explanou aqui com muita tranquilidade sua vida e foi muito bom. Gostei de ouvir, né, o pessoal.